Boa noite, a paz do Senhor. Estamos aqui para mais um podcast, no qual hoje nosso convidado especial é o missionário Aldemir, que está aqui para nos contar um pouco da vida dele, um pouco do testemunho dele, que eu creio que é muito forte. Nosso entrevistador oficial está doente, então me chamou e eu vim conduzir aqui as perguntas. Então, sem mais delongas, vamos já passar aqui para o nosso irmão se apresentar e deixa Deus te usar. Amém. Manda o link para a gente aí. A paz do Senhor Jesus para todos os ouvintes do Instagram. Que Deus abençoe. Nós estamos com um propósito hoje de contar um pedaço do que Deus fez na minha vida, esses 17 anos que eu fiquei afastado do mundo, E para nós iniciar esse podcast, essa entrevista abençoada, nós vamos fazer uma pequena oração para que Deus venha manifestar. E eu creio que tem ouvintes aí que esteja com problema difícil, esteja nesse momento fraco na fé, está afastado do caminho do Senhor, que nesta noite Deus pode fazer um milagre acontecer na tua vida. E nós vamos orar. Oremos a Deus. Jesus, te agradecemos, ó Pai, por este momento, que estamos na tua presença, ó Pai, nesse podcast, completamente, ó Pai, para anunciar a tua palavra, falar do teu evangelho, contar aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Senhor. Dai graça, dai entendimento, sabedoria do teu Espírito, que cada ouvinte, ó Deus, venha ser impactado no seu poder, que venha ser transformado, liberto, pelo poder que há no teu nome, pelo poder que há no teu sangue, Senhor. Dai vitória em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Te agradecemos. Amém. Eu tenho uma palavra aqui, em livro de Provérbios, capítulo 14, versículo 12. Livro de Provérbios, capítulo 14, versículo 12. Que diz assim: há um caminho que o homem parece ser direito, mas o fim dele lhe conduz à morte. Até no riso tem dor em seu coração, e o fim da sua alegria é tristeza. Essa palavra é uma palavra de libertação, uma palavra de exortação para aqueles que estão no mundo, aqueles que estão sobrevivendo na obra da carne, que não são guiados pelo Espírito, mas pela carne. Que eu estava há 17 anos afastado do caminho do Senhor, me converti aos meus 16 anos. Aos meus 16 anos eu me converti, e depois da minha conversão passou-se muitos anos na presença de Deus. Eu fui ao mundo e fiquei 17 anos tocando e fazendo a obra da carne no mundo. E eu agradeço a Deus hoje, por quê? Porque a posição que eu estava na igreja, a posição que eu era, eu achei que eu não ia voltar vivo para a igreja, porque eu ia morrer. Claramente, 17 anos eu como pastor fazia a obra de Deus para tudo quanto é lugar. Deus me usava nos sinais de cura, libertação. Então eu imaginava, esses 17 anos que eu estava afastado, eu imaginava que eu ia morrer, que a minha vida não ia ter mais solução. Por quê? Porque eu estava 17 anos ao mundo. Mas a misericórdia de Deus é muito grande sobre a minha vida. Aleluia. É muito grande, irmão, muito grande, porque eu agradeço a Deus por tudo que Ele fez na minha vida, de ter poupado a minha vida. Porque há um caminho que o homem parece ser direito, mas o fim dele lhe conduz à morte. Contando bem um pedaço do meu testemunho para os ouvintes, para todos que estão nos ouvindo, no Instagram. Antigamente, alguns anos atrás, há mais de 20 anos atrás, a gente tinha que pagar as rádios evangélicas, que não era barato na época, e eu fiz muita rádio na época,
E nós tínhamos que pagar as horas ali, tinha vez que nós só tínhamos dinheiro para meia hora para pagar a rádio. E hoje nós temos a internet, que é o Facebook, o Instagram, o YouTube, para nós anunciar o Evangelho. E tem igreja que não gosta ainda de anunciar o Evangelho pelas redes sociais. Mas muitas almas foram alcançadas pela rede social, né? Então nós estamos hoje aqui, através da irmã Solange, fazendo essa entrevista com o missionário Alderi Silva, contando um pouquinho do meu testemunho, um pouquinho só, porque meu testemunho é muito grande. E aos meus 10 anos, quando meu pai morreu, antes do meu pai morrer, minha mãe ela frequentava terreiro de Umbanda, ela frequentava macumba. Primeiro, aos meus 10 anos de idade, antes do meu pai morrer, ela me levava para todos os terreiros escondidos do meu pai. Só que eu me lembro que teve uma vez que tinha um aniversário do pai de santo, e quando o pai de santo me viu, ele falou para minha mãe me deixar sentado na escada, porque eu não poderia subir até o local que eles estavam praticando os atos deles, né? Aos meus 10 anos de idade. O porquê? Porque eles falavam que eu tinha um brilho, eu tinha uma coisa diferente. Eu não pertencia àquele mundo deles. Deus já trabalhando na minha vida desde novo. E eu me recordo que era aniversário do pai de santo naquele dia, e eles trouxeram um bolo para mim comer aquele bolo. E quando eu sentado na escada, quando eu peguei aquele bolo, eu não consegui comer aquele bolo. Aleluia. Porque eu já fui escolhido desde o ventre da minha mãe. Desde cedo já fui escolhido. Então o diabo, ele não podia triscar em mim. A minha mãe, minha irmã, outros meus irmãos já manifestavam com demônio, já tinham trabalhar espiritual na vida deles. Por quê? Porque são 5 irmãos comigo. Dos 4, tinha uma irmã que trabalhava junto com a minha mãe, manifestava com demônios, né? E só que comigo o diabo ele não podia habitar, porque Deus já tinha me selado desde novo. Aí passando-se tempo, meu pai faleceu, né? Faleceu. Eu ia completar acho que 11 anos, meu pai faleceu. E minha mãe continuou nos terreiros de Umbanda e me levando para os terreiros. Só que cada terreiro que ela levava, era o pai de santo falava que não poderia eu entrar dentro do terreiro de Umbanda. Porque eu era separado, eu pertencia ao homem de branco. Que eles falam, né? Eu pertencia ao homem de branco. Quando meu pai morreu, nós passou 2 anos lá na Bahia. Na época, quando meu pai morreu, minha mãe ela pegou uma fortuna, que na época a minha mãe enriqueceu com o dinheiro que ela pegou na época, né? Ela pegou muito dinheiro demais, era muito dinheiro que ela não sabia, nova na época, nós tudo pequeno, 5 filhos, tudo pequeno, ela não sabia o que ia fazer com a grana, né? Era muito dinheiro, mas ficou na época rico. Só que há um caminho que o homem parece ser direito, mas o fim dele lhe conduz à morte. Até no guiso tem dor em seu coração, e o fim da sua alegria é tristeza. Naquele momento da minha mãe, a alegria dela era aquele dinheiro, né? E eu me recordo que aos meus 12 anos no estado da Bahia, minha mãe fazia festas e festas quase todos os dias. E era a bebida que ela bebia, que o diabo já tinha selado, a tal da Pitu, né? Da Pitu. E ela manifestava com pombagira, Zé Pilinta, vários tipos de demônio. E nós tudo pequeno, só que Deus tinha trabalhado na minha vida, que desde os meus 7 anos eu lembro, tudo está guardado na minha mente. Tudo é guardado na minha mente. Tudo guardou, Deus permitiu que tudo guardasse. Desde os meus 7 anos eu lembro de tudo. Hoje tem irmão meu, minha mãe, tem coisas que ele não lembra. Mas eu lembro de tudo, principalmente minha mãe, que era mais sempre manifestada com demônios. O demônio tomou a mente dela, que ela esqueceu de muitas coisas. Mas Deus, ele não esquece dos seus. Nunca, jamais. E Deus, desde o ventre da minha mãe, ele já tinha selado, já tinha me escolhido. Porque através da minha vida, minha família em peso
ia ser resgatado das garras de Satanás. Como minha mãe se preparando para ser uma grande mãe de santo aqui na região do Capão Redondo, através da minha vida, Deus desfez a ninhada de Satanás. Aos meus 15 anos, 16 anos. Aí lembrando que 2 anos nós passamos no estado da Bahia. Minha mãe viajava da Bahia para São Paulo para fazer os despachos aqui em São Paulo. E o que o diabo fez? Ele pegou tudo que minha mãe tinha. Pegou tudo, tomou tudo que minha mãe tinha, que a gente tinha. Ele pegou tudo de volta. Porque minha mãe não pertencia a Deus, né? Minha mãe ia em uma igreja chamada Testemunho de Jeová. Desde pequeno também eu ia na Testemunha de Jeová, né? Eu tenho muito conhecimento com a Testemunha de Jeová, minha mãe também tem. E só que ela ia para a Testemunha de Jeová e para o centro de Umbanda. Por quê? Porque o pai de santo falou para ela que ela tinha que desenvolver, porque ela ia ser uma grande mãe de santo. E eu também tinha que desenvolver, porque eu ia ser um filhinho de santo. Só que quando eles foram trabalhar na minha vida, não conseguiu. O porquê que não conseguiu? Porque Deus tinha um plano na minha vida. Ele sempre mandava minha mãe deixar eu de lado, porque Deus tinha um plano na minha vida. Presta atenção porque que Deus tinha um plano na minha vida. Desde novo. Eu tinha nojo. Eu entrava dentro dos terrenos com a minha mãe, eles mandavam eu ficar de lado, porque eu tinha uma coisa diferente, eu tinha algo diferente, que não poderia ninguém mexer comigo. Aos meus 14 anos, quando eu completei 14 anos, me lembro como fosse hoje, minha mãe montando o terreiro dela dentro de casa, a mãe de santo que ia lá para poder ajudar, para fazer, para desenvolver tudo. E só que eu não me sentia bem dentro da minha casa, não me sentia bem, né? Deus fazia eu não sentir bem. Eu do mundão não conhecia a palavra, não conhecia, nunca ninguém veio pregar para mim. Eu não lembro que alguém veio pregar para mim, chamou para ir para a igreja, nunca aconteceu isso. Só que Deus tinha um plano. João 10:10, ladrão veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio dar vida e vida com abundância. Se tem ouvintes aí que está com um problema difícil, está atribulado, está na situação que eu estava, Deus tem uma libertação para a tua vida. Aleluia. Porque hoje é dia de libertação. Você pode ter certeza que Deus ele está agindo neste momento. É uma entrevista, mas através da nossa palavra aqui, Deus está fazendo efeito para curar pessoas, para libertar e transformar a tua vida. Porque Ele é poderoso para isso. E aos meus 14 anos, eu me lembro que eu fui trabalhar numa empresa, numa gráfica, e naquela gráfica um rapaz me deu um murro no meu nariz e quebrou meu nariz. Meu nariz foi quebrado, aos meus 14 anos. E eu apanhei daquele rapaz e eu prometi para mim mesmo que nunca mais eu ia apanhar de ninguém. O que aconteceu? Para onde que eu fui? Eu entrei na área da capoeira. Virei um mestre de capoeira aos meus 15 anos. 1 ano de capoeira, virei mestre de capoeira. 1 ano. Quando eu cheguei dentro da capoeira, que é envolvido um pouco com batismo, com candomblé, né? Quando foi o meu batismo, tinha a mãe de santo que estava junto. E tinha um grande amigo meu na época, chamado Sidão, que faleceu, que era para mim falecer junto com ele naquele dia. Foi metralhado. E Deus me livrou naquele dia. Quem conhece Sidão é um grande capoeirista, só que ele andava junto comigo, ele foi ceifado, né? E me recordo, irmã, que quando eu fui para a capoeira, ele, juntamente com a mãe de santo, olhou para mim e falou assim: o seu apelido a partir de hoje vai ser Dragão. E colocaram meu apelido de Dragão, né? Só que dentro de mim eu senti algo diferente, né? Eu senti algo diferente dentro de mim, só que eu não sabia explicar o que era. Era Deus trabalhando na minha vida. Aí colocou meu apelido de Dragão. Virei um grande dragão na artes marciais naquela época, né? E conheci, quando eu entrava dentro do centro de Umbanda, dentro do estado de capoeira,
o pessoal falava que eu tinha um espírito que era diferente aquele espírito, né? Aí foi desenvolvendo. Aí me recordo como fosse hoje, montei aos meus 15 anos e pouco, montei minha primeira academia com 15 anos e pouco na minha garagem. Montei minha academia na minha garagem. Academia de luta? Academia de capoeira. É que eu era mestre de capoeira, montei dentro da minha garagem, academia. Com 15 anos e pouco. Aí fiquei um tempo lá dentro treinando. Quando eu completei 16 anos, eu estou resumindo porque meu testemunho é grande, ouvinte. Estou resumindo porque o que Deus fez na minha vida é coisa tremenda. Estou deixando, vai levando aí que estamos aqui só. E quando completei aos meus 16 anos, ouvinte, eu ia para um baile naquele dia, né? Que na época, o baile, na minha época, os bailes não poderia jovem de menor beber. Não tinha bebida dentro do baile, não tinha bebida. Quem bebia de jovem, nós bebia fora para entrar lá dentro, porque não servia bebida alcoólica de menor. Só que eu tinha uma postura que o pessoal achava que eu era de maior. Eu me recordo que aos meus 17 anos e meio, eu fui trabalhar de segurança. Nossa. Com 17 anos e meio. O papai resumiu um pouco aqui, 17 anos e meio, eu, pela minha postura, não sei como é que foi que aconteceu, eu fui trabalhar de segurança no prédio. Aí depois chegou o síndico e falou para mim assim: ô Adeline, quantos anos você tem? Eu falei: estou na fase do exército, estou com 17 anos e meio. Ele falou: rapaz, você não pode ser de menor. Pela minha postura, pegaram, acho que não viram o documento, não sei, na época, e fui trabalhar lá, mas de repente teve que mandar embora, que eu era de menor ainda, né? Por causa da minha postura, que eu tenho uma postura como um atleta, né? E só que naquele dia, era um dia de sábado, entre 5 e 6 horas da tarde. Eu desci, minha mãe ia fazer um preparamento naquele dia para uma festa de manifestação de demônio, né? O que sempre faz dentro dos terreiros de Umbanda. Desci no meu portão, quando eu abri meu portão, que eu empurrei o portão para fora, para mim sair, uma coisa me paralisou, aos meus 16 anos, me paralisou. Algo me paralisou naquele dia. E eu escutei uma voz, que essa voz já tentei produzir ela. Já tentei imitar ela. Como os ouvintes sabem, alguns não conhecem, sou produtor musical, tenho minha produtora. E tentei produzir aquela voz, né? Achar a produção daquela voz. Aquela voz não existe plataforma, nada, existe nada de fazer montagem, não existe aquela voz. É uma voz que ela te toma de um jeito que você não resiste, a sua carne cai por terra, todos os pensamentos ruins caem por terra, teu coração começa a explodir, começa a arder de uma forma tremenda, que você fica, parece que está flutuando no ar, não tem explicação para isso. E eu escutei uma voz falando assim: Alderi, chama teu irmão e vai para a igreja. Eu nunca tinha ido para a igreja. Eu não sabia, nunca na minha vida, nunca tinha entrado numa igreja. Nunca pregaram para mim, nunca teve amigos meus, ou vizinho, que falam assim: te convido para você ir numa igreja, vai ter um culto, tal, ou uma campanha aqui lá, um evangelismo, nunca. Mas aí você era testemunha de Jeová, você ia para o salão do reino. E quando era pequeno, com a minha mãe. Era pequeno. Era pequeno, com a minha mãe. Desde pequeno eu ia com a minha mãe, que, para falar a verdade, todo lugar que minha mãe ia, ela me levava. Era eu e meu irmão. Sim. Levava nós dois, que meu irmão era pequenininho, e levava eu e ele. Quando era para terreiro de Umbanda, meu pai levava eu e meu irmão. Na época minha mãe era para descobrir coisinhas e ir para o terreiro com o pai de santo. Sim. Revelar o que tinha, que ia acontecer na vida da minha mãe, né? E sempre apontava para mim: isso aqui não pode entrar porque ele é especial, ele tem algo diferente. Apontava para mim. Necromante é ele não. Era terrível. E me recordo que quando aquela voz falou comigo: Alderi, chama teu irmão e vai para a igreja. Eu não sabia que meu irmão estava indo para a igreja. Não sabia de jeito nenhum, não sabia. Porque o meu mundo naquela época era a capoeira, era o mundo das artes marciais. Eu praticamente morava dentro da academia, tinha a minha dentro da minha garagem.
E eu vivia rodando. Então eu não tinha... a capoeira me fez não fumar, não beber. Eu não bebia, nunca fumei. Não tinha problemas, eu era muito concentrado em dormir cedo, tratava do meu corpo na época, né? Tinha uma disciplina. Eu tinha uma disciplina muito grande nas artes marciais, né? E só que aquele dia foi marcado para alguém tirar minha vida. Foi marcado para tirar a minha própria vida. Depois que eu descobri. Aí quando eu parei no portão, ele chama teu irmão, vai para a igreja. Eu forcei o portão. Quando eu forcei o portão, novamente, Alderi, chama teu irmão e vai para a igreja. Irmão, quando foi a terceira vez aquela voz falando, Alderi, chama teu irmão, vai para a igreja, eu não resisti. Subi lá em cima e falei com o meu irmão. Eu tinha 16 anos, ele tinha mais ou menos uns 10 anos, mais ou menos, 10 ou 11 anos. Só que naquela época ele tinha uns colegas do colégio dele que ia para a igreja. Tinha uns colegas que iam para a igreja. E quando eu falei assim, você está me chamando para ir para a igreja? Ele falou, não. Eu falei assim, mas me diz uma coisa, você conhece alguém aqui que conhece alguma igreja? Porque sempre quando eu desço o portão tem uma voz falando comigo para me chamar você e para ir para a igreja. Eu falei assim, conheço um amigo meu do colégio que estuda comigo, que ele vai para uma igreja aí. Já me chamou várias vezes, mas nunca fui não. Por quê? Falou assim, aonde é? Onde é que ele mora? Tem como nós ir lá e chamar ele para ir para a igreja? E eles, naquele dia quando nós chegamos, ele estava se preparando para ir para a igreja. Os dois. Eram 2 irmãos. A jovem na época tinha 16, ela tinha 15. O irmão dela tinha quase a idade do meu irmão, entre 12 anos. Aí se arrumamos e fomos para a igreja. A igreja Pentecostal Maravilha de Jesus. Ali na Silvio Galixo, no Jardim Valquíria. Quando eu chego dentro da igreja, estava cantando Jardim Marcelo. Quando eu chego no Jardim P, Jardim Valquíria. Eu sei. Quando eu chego dentro da igreja, está cantando o hino da banda Kadosh, o Filho Perdido. Irmão, eu só ouvia rap na época. Minhas músicas do mundo era rap. Aqueles rap todo, sabe? E quando eu vi, a primeira vez que eu vi um louvor com a banda Kadosh, o Filho Perdido, eu comecei a chorar e falar que música diferente do mundo. Uma música bem diferente, que a gente cantava muita música de candomblé, música de capoeira, né, que é a mesma coisa que levada do candomblé, e os meus rap. Então minha mente está poluída e cheia das músicas do mundo. E quando eu vi a primeira vez uma música evangélica, irmão, me tocou completamente dentro de mim. Um filho perdido. E Deus falou comigo. E foi um milagre tão grande que Deus fez, que naquele momento eu aceitei a Cristo na hora. Aceitei a Cristo e me recordo que eu fui batizado com o Espírito Santo na hora que eu aceitei a Jesus. E quando eu fui batizado com o Espírito Santo, naquele mesmo dia, irmão, Deus me deu um dom, Deus me concedeu, porque os dons são emprestados. O porquê? Presta atenção. Eu morando dentro praticamente no centro de Umbanda, minha mãe fazendo os trabalhos dela dentro de Macumba e eu morando lá dentro. Eu tinha acabado de aceitar Jesus, para onde que eu ia? Para a minha casa. Para a sua casa. E dentro da minha casa tinha coisas ruins lá dentro. E eu me recordo que eu cheguei, me deram uma Bíblia, né? A pessoa aceita Jesus na época, hoje está bem difícil, né? Hoje mudou muito o evangelho, depois de 17 anos afastado. Quando eu voltei, achei tudo diferente, irmão. Eu me abalei, me assustei bastante, sim, né? Sim. Porque achei muito diferente hoje o evangelho, né? E quando voltei, me deram uma Bíblia, quando eu entro dentro da minha sala, minha mãe está lá com uma mãe de santo. Só que Deus naquele momento me concedeu o dom de discernir os espíritos. Discernir o que é dele e o que não é dele. Quem é que fala pelo espírito, quem fala pela carne. E eu não sabia manusear, não sabia usar esse dom. Só que dentro de mim, o Espírito de Deus que falava através da minha boca, ele falava.
Tudo. Eu falava sem querer, que eu perguntei para o meu irmão, irmão, tem uma coisa anestesiando minha boca, eu não sei o que é isso, uma coisa gostosa, mas eu não quero. Um domínio. Uma coisa gostosa, mas eu não quero ficar muito, porque eu quero ser eu mesmo, mas eu estou diferente. E meu irmão também não entendia. Não entendia naquele dia. Quando eu entrei, irmão, dentro da sala que minha mãe estava com a mãe de santo, a mãe de santo me regalou o olho para mim e falou para mim assim: Dona Marinalva, seu filho não pode estar aqui dentro. Ele não pode estar aqui dentro. Quando ela falou essa palavra para mim, o Espírito de Deus me revelou na hora, falando comigo. Irmão, naquele momento eu vi tantos demônios, era tranca-rua, Zé Benita, dentro da minha casa, tantos demônios na vida da minha mãe, era legiões de demônio. Só que aqueles demônios, quando me viu entrar, eu com a Bíblia, eu acabei de aceitar Jesus, que ele me viu com a Bíblia entrando, aqueles demônios se ajoelharam atrás da mãe de santo e atrás da minha mãe. Eles se ajoelharam. A presença de Deus. Eles fizeram essa posição assim, ó. Quando eu entrei na porta, que eles me viram, eles já ajoelhou, eles fizeram assim, ó, e abaixou a cabeça. Você entendeu? Eles fizeram assim, abaixou a cabeça e ficou com a mão estendida. Todas legiões. Meu Deus. Presta atenção, irmão. É coisas tremendas, porque Deus, ele tem algo maravilhoso. Desde o ventre da minha mãe, Deus me escolheu. Aleluia. Deus, ele fez milagre. É um caminho que o homem parece ser direito, mas o fim dele, ele conduz à morte. Até no coração tem dor, e o fim da sua alegria é tristeza. Como tem muitos que acham, né, que a alegria dele é aquele momento que ele está curtindo com seus amigos, aquele momento que ele está numa festa, né, que quando eu estava no mundo da carne, que eu estava afastado, aquele momento que eu estava no baile tocando, pensa na alegria, era uma maravilha aquela alegria. Só que quando passava aquela festa, irmão, pensa na tristeza que vinha em nosso coração. Uma falta de amor, um vazio que vinha dentro do nosso coração. E eu, já conhecedor da palavra, eu pensava comigo, eu já sei o que é. É porque eu estou afastado de Cristo. Presta atenção, Deus, ele não toma os dons são contaminados. Eu vou te explicar uma coisa, o que aconteceu comigo no mundo. Eu não me alegro que eu fui para o mundo, não, de maneira nenhuma. Mas esses 17 anos que eu tive no mundo, eu ganhei tantas almas para Cristo, irmão. Deus fez milagres através da minha vida. E quando eu via os milagres através da minha vida, eu tocando dentro de um boteco, dentro de um bar, Deus fazendo milagre, eu falo, é a promessa de Deus, porque eu fui escolhido desde o ventre. Deus não quer que eu me perca nesse mundo. Amém. Mas em breve, eu sempre pensava comigo, eu vou voltar, em breve eu vou voltar. Aleluia, Jesus. Graças a Deus. E tem ouvinte, irmã, que está nos ouvindo agora aqui, tem ouvintes que está sentindo grandes arrepios. Esse arrepio que você está sentindo, o diabo, ele tem te oprimido há alguns momentos atrás. Mas a partir de hoje, nós vamos fazer oração pela sua vida. E se você crê, esse demônio ao qual foi comprado para perturbar a tua vida, ele vai cair por terra nesta noite. Porque as mãos do Senhor estão sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Filipenses 4,13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. O que me fortalece hoje, que está na minha vida, ele pode destruir essas obras inimigas que estão na tua vida. Aleluia, Jesus. Tu és tremendo, Pai. Eu te agradeço. Porque o Senhor é dono do mundo. Aleluia. Graças a Deus. Oh, Pai, tu és tremendo. Eu vejo legiões de demônio, irmão, entrando em pânico nesta live. Em nome de Jesus. Demônios entrando em pânico, dizendo que não era para nós estar neste momento aqui. Mas quem foi que reservou esse momento foi Deus. E quando ele reserva, demônio, você não pode. E você vai sair desta família, você vai sair deste lar. Porque Jeová, Deus Todo-Poderoso, está te ordenando você sair. Em nome de Jesus.
Aleluia. Aleluia, Jesus. E lembrando, irmã, rapaz, eu vou falando assim da palavra, irmã, contando meu testemunho, Deus ele começa a mostrar. E eu não queria, mas Deus é misericórdia. A misericórdia de Deus é grande, irmão. Até o irmão que estava aqui nesse momento aqui, ó, Deus já me passou coisa dele aqui, irmão. E era para ele estar aqui, mas ele deu uma saída aí, coisas tremendas, né? Coisas que a gente não imagina o que Deus vai fazer, mas quando você começa a pregar essa palavra, a anunciar a palavra de Deus, Deus ele começa a revelar os mistérios do céu. Eita Deus, como tu és maravilhoso. A revelar os mistérios do céu. Irmã, esses 17 anos que eu estava aqui, eu voltei. Quando a pessoa volta, você volta todo baleado, irmão, todo machucado, todo ferido. E para falar a verdade, eu voltei e não tive apoio quase nenhum de irmãos. Eu procurei muito meus irmãos das antigas, pastores das antigas. Não, nós vamos, não, pega meu zap, não, pega. Não, ninguém, irmão. Ninguém. Chegou um dia que eu me tranquei dentro do meu quarto. Eu morava nessa época quando eu voltei com a minha mãe. Me tranquei dentro do meu quarto e comecei a chorar. Falei, Jesus, o que está acontecendo, Jesus? Voltei, ninguém está me apoiando, porque quando a gente volta precisa de um apoio de irmãos que está já na fé, para te levar para o monte, levar para as orações, irmão vai ter campanha, vamos orar com a gente. Não teve um irmão, não teve um irmão. E sempre mandando mensagem, e sempre encontrando irmão, voltei, amém, irmão, voltei, irmão, amém, irmão. Sabe? Na época orava para Deus fazer eu voltar, né? O irmão estou orando com você. Quando a gente volta, os irmãos não dão apoio, irmão. Meu Deus, o que está acontecendo com essa igreja depois que eu voltei? Fiquei 17 anos, irmão. Que quando eu voltei, eu vi a igreja diferente, que eu perguntei para minha filha que estava afim, minha filha, o que está acontecendo com as igrejas, filho? Você olha no Instagram, no Facebook, irmão metendo pau de igreja. Quando eu vi aquilo lá, irmão, eu fiquei assustado. Sim. Irmão pegando, irmão, a Bíblia diz que é lícito que se vê um escândalo, mas ai de quem vem. Quer dizer, eu escandalizei em algo que eu me afastei. Chega o irmão, pega aquela filmagem, que ia acontecer algo comigo e vai jogar na rede social. Tem muitos pastores fazendo isso aí, irmão. E quando eu voltei para Cristo, estou resumindo bastante, meu testemunho é grande, irmão. Quando eu voltei para Cristo, eu fiquei 15 dias trancado, que Deus falou, faça 3 dias de jejum e oração trancado no seu quarto. Fiquei sem comer, mandei minha mãe morar com a minha mãe, mandei minha mãe ir morar, ficar esses 3 dias com a minha irmã, e fiquei sozinho, irmão, em 3 dias de jejum e oração, sem comer e sem beber, para Deus me restaurar. Só que aqueles 3 dias, irmão, eu me lembro que eu estava, eu sempre quando eu faço jejum, eu desligo o celular, desligo a internet e tudo. Só que eu estava lendo a Bíblia e cantando louvores no violão, eu senti me ligar o computador, que eu não tinha nada de irmão, de igreja no meu computador, na rede social. Só era coisas do mundo. E quando eu liguei meu computador, irmão, eu vi, não vou pronunciar o nome desse pastor de que igreja. Eu vi ele anunciar o que aconteceu com o pastor, ele anunciar e falando ali, ganhando likes através da derrota do irmão, através da derrota da igreja. E Deus falando comigo ali, irmão, acabei de voltar para Cristo, que eu vou contar como foi que eu voltei para Cristo. Acabei de voltar para Cristo, quando eu vejo na rede social, que eu não queria ligar, o irmão divulgando a derrota da igreja e ganhando likes por causa daquilo ali. E Deus falou comigo claramente, irmão, que aquele irmão ia pagar um grande preço por causa daquilo ali. Deus falando comigo, é por isso que muitos estão fracos, as igrejas estão fracas, porque estão pegando os escândalos, irmão. Além de eu escandalizei, cometi algo, o irmão revelar e contar para outro divulga pela rede social. Pensa, irmão, que Deus aborrece esse tipo de pessoas que pegam a derrota da igreja, derrota de irmão, que está na igreja, aconteceu alguma coisa, que o irmão cometeu, vai levar para a rede social para divulgar. O Espírito de Deus não está feliz com isso, irmão. Eu creio que não. Para com isso, pastor, para com isso, meu irmão. Deus me cobrou, irmão, para me fazer uma live contando sobre isso. Sim. Fazer uma live contando isso, e
Vai fazer 2 anos que eu voltei. 2 anos que eu venho temendo para não fazer essa live. E Deus faça a live. Que eu vou te usar através da live e muitos vai cair por terra. Pessoas, irmão, usando. E pessoas também, irmão, vou contar aqui aproveitando o ensejo dessa live. Pessoas também que não têm o dom de discernir o que é de Deus, o que não é, irmão. Pessoas que os irmãos estão pulando ali no mistério, está sendo usado pelo Espírito, está dizendo que é demônio. Eita. Irmão, toma cuidado com isso, irmão. Se você não tem o dom de discernir o que é de Deus ou não, toma cuidado. Teve esse dia que um pastor chegou em mim, me abordou e falou assim: não, mas esse negócio de irmão está pulando no mistério, quando chega um irmão querendo profetizar para mim, eu já mando calar a boca. E começou a falar coisinha assim, eu falei assim: irmão, presta atenção numa coisa. Deus me deu uma sabedoria tão grande para aquele. E era um teólogo, viu, irmão? Pastor teólogo, teologia. Não sou contra a teologia, não. Sou contra quem se mistura com a teologia para combater o Espírito de Deus. Tirar o Espírito de Deus fora da teologia. Quem tem teologia, o Espírito está, Deus está no negócio. Agora não vem com o negócio de teologia sem a manifestação de Deus, não, que aqui não. Eu não acredito nisso aí, não. Glória a Deus. Aí ele chegou para mim falando coisa, eu falei: me diz uma coisa, irmão, vamos voltar na época de Balaão, que quando o jumento, Deus usou o jumento para falar com Balaão, foi de Deus ou não foi? O irmão que é teórico, mais conhecedor do que eu na palavra, foi Deus usou a boca do jumento? Ou Deus impulsionou o jumento para falar com Balaão? Foi, irmão, Deus fez um posicionamento para falar através do jumento para Balaão. Falei: se fosse no tempo de hoje, que o irmão estivesse pregando no púlpito, entrasse um cachorro dentro da igreja e Deus usasse a boca do cachorro, tu ia crer, irmão? Não, eu não ia. Falei: por que você creu antigamente e hoje não pode acontecer, irmão? Quer dizer que as manifestações do Espírito de antigamente, que usavam os profetas, usavam os discípulos, hoje não pode acontecer, irmão? Eu chegar aqui para a irmã com esse pano aqui, falar: irmã, pega nele que Deus vai te curar, só de você pegar. Será que só existiu só antigamente, irmão? Hoje não pode haver isso aí? De eu chegar para a irmã, tocar o dedo dentro da água aqui, colocar na testa da irmã, ou como Jesus fez, cuspiu no lodo e fez o cego enxergar, irmão? Será que só os milagres só de antigamente? Aí o que acontece, irmão? Muitos que não tem essas manifestações, que prega sem ter as manifestações do Espírito, as curas, aí fica tendo desculpinha. Porque eu já vi igrejas, irmão, como eu vejo congresso lotado aquela igreja, mas você não vê ninguém falar línguas estranhas, ser batizado, alguém chegar na frente e ser batizado. Você não vê revelações no meio da igreja. Você não vê ninguém aceitar Jesus, que está difícil hoje, irmão, para fazer o apelo. Já fui em congresso, coisa grande, que o pastor esquece de fazer o apelo. Ninguém viu visão nenhuma, não teve cura de ninguém, não teve transformação de alma. Ninguém foi chegar até a fé para ser batizado. Não tem, mano. Cancelaram os sinais de maravilhas dentro da igreja. Que estão inventando, cancelaram para ter festas e eventos com luzes. Eu fui dentro de uma igreja cantar, irmão. Chegou dentro da igreja, o pastor me chamou para cantar. Falou: irmão, sei que você filma, dá para você filmar. Apagaram tudo a luz dentro da igreja. Falei: mas não tem como filmar a igreja. Irmã, aí começou a luz, aquela festa dentro da igreja, que Deus falou comigo assim: coloca a mão na cabeça, chega perto e coloca a mão na cabeça de tal fulano. Aqui estava regendo um grupo na hora lá, irmão. Foi colocar a mão, a pessoa caiu endemoniada na hora. Na hora caiu endemoniada. A irmã, vou dizer quem é e quem igreja que é. E caiu endemoniada na hora dentro da igreja. Depois que caiu endemoniado, o pastor me chamou para tomar um café com ele, quando acabou a festividade. Irmão, desculpa que não deu para gravar, que deixei o costume de apagar a luz. Foi, irmão. Agora eu queria saber por que foi que uma que congrega com a gente, que regeu um grupo aqui de coreografia, ela caiu endemoniada. Eu falei: sabe por que foi, irmão? Posso falar a verdade para o irmão? Porque ela não está liberta, irmão. Sim. Deus me revelou, irmão, que ela, além dela estar vindo para a igreja, ela está indo para o candomblé. Eita. Foi na hora, irmão. Falou: sério, irmão? Aí ele contou para mim e falou assim: teve uma missionária também que veio pregar aqui, que ela falou a mesma coisa, irmão. Precisava orar muito para aquela jovem.
Eu falei, então é por isso, irmão. O irmão não deu lugar para ela não passar vergonha, irmão, era para dar lugar, orar por ela. Sim. E ela passou vergonha e caiu endemoniada. Então, antes de acontecer, Deus, ele avisa. Ele avisa. E está acontecendo com muitos, irmão, que eu fico quieto, chego em algumas igrejas, Deus me revela tanta coisa, porque quando eu me afastei dos 17 anos, os dons, Deus não retirou, foi contaminado. A gente contamina os dons, está no mundo. E para a misericórdia de Deus, para Deus provar que Ele me ama, tinha um propósito na minha vida, irmão, já chegou o tempo, eu estando tocando num boteco, e eu vejo pessoas sendo manifestas com demônios, pessoal achando que é cachaça, que é coisas da pessoa, e na hora que eu estou tocando, aquela coisa forte me tomar, e eu dar um grito no microfone, em nome de Jesus, falar o nome do demônio e cair no terra. Oh, meu Deus. Já ganhei Pai de Santo, eu estando no mundo, irmão. Se eu te contar o que Deus já fez na minha vida, é coisas grandes. Há um caminho que o homem parece ser direito, mas o fim dele lhe conduz à morte. Irmã, meu testemunho, para falar a verdade, eu preciso preparar para me gravar ele do começo ao fim, porque sim, que é muito forte. desde quando eu voltei, que eu aceitei Jesus aos meus 16 anos, que eu fui morar junto com a minha mãe, morar com a minha mãe mãe de santo. Sim. Né? Eu estou resumindo porque meu testemunho é grande. Aí voltando para o meu testemunho aos meus 16 anos, que quando cheguei, aceitei Jesus, que eu cheguei dentro de casa, irmão, os demônios se ajoelharam e fizeram essa posição, ajoelhados, sem olhar para mim. E eu via todos os demônios. Por que Deus me concedeu o dom de discernir os espíritos? Porque eu estava convivendo dentro de um lar que só tinha demônios. Os demônios não me enganaram, irmão. Para eles não me enganar, todos os que minha mãe falava, tudo que minha mãe falava, a minha irmã, a mãe de santo, que sempre estava lá dentro de casa, falava, Deus falava que era mentira. É demônio, é o espírito enganador. E eu ficava com o que é isso? Aí chegou um certo dia que eu fui perguntar para o pastor, o filho do pastor. Eu falei, irmão, tem uma coisa que me toma, que toma a minha mente, que fica falando comigo. Aí ele perguntou, mas como que ele te fala? Ele falou assim, irmão, é uma coisa, você lembra quando eu fui batizado que anestesiou a minha língua? Fica a mesma coisa, e eu falando uma língua meio estranha por dentro de mim, dentro de mim. E eu fico flutuando no ar, me dá uma coragem, que eu vejo os pessoal pequeno e eu gigante. Oh, glória. E ele perguntou para mim assim, ele falou para mim assim, mas como é que acontece? Eu falei, dentro da minha casa, irmão, mais dentro da minha casa. Porque o irmão sabe que lá é praticamente, minha mãe já está montando o terreiro dela, já tá preparando tudo para o terreiro dela. Ele falou assim, irmão, isso aí é a manifestação de Deus, Deus te usando. Só que dá lugar, irmão. Dá lugar. Eu sei que você é novo convertido, você aceitou Jesus agora, então está renovando, Deus está te preparando para muitos mistérios. Irmão, aí ele me passou a experiência tudo, irmão. Comecei a dar mais lugar a Deus, que eu não sabia o que era o Espírito Santo, como é que usava, eu só sentia que eu não conseguia mais eu me tomar, eu me mover, eu ser eu. E naquele momento, irmão, eu me lembro que eu estava dentro do meu quarto, né, fui dormir naquela noite. Naquela noite fui dormir só que o Espírito Santo de Deus falou para mim orar. Eu não sabia orar. O Espírito Santo de Deus me ensinou a orar. Aí eu ajoelhei no chão, falei, você tem mania de ajoelhar no chão, né? Ajoelhei no chão, fiz como os católicos fazem, botei a mão assim e comecei a falar o Pai Nosso, né? Orar o Pai Nosso, que eu também nem sabia. E botei a mão assim e comecei a orar. Irmã, eu orando dentro do meu quarto, eu via um vulto vindo atrás de mim. Um vulto vindo atrás de mim, eu orando. Ali dentro, concentrado com Deus. Eu via um vulto. Quando eu abri o olho, aquele vulto sumia. Eu fechava o olho, o vulto vinha de novo. O vulto era em forma da minha mãe. Naquele momento, irmã, quando eu levantei, uma coisa me tomou, que eu levantei, que abri a porta, a minha mãe estava vindo com álcool para me queimar. Meu Deus. Eu abri a porta, ela estava com vidro de álcool e o isqueiro para vir me queimar, irmão. Naquele dia eu falei, irmã, se eu contar meu testemunho completo, não só foi essa vez não, irmão. Uma vez quando eu comecei a ficar firme com Cristo, aprender, eu gostava muito de vigília na época, que eu estava orando na vigília,
Eu vi a minha casa pegar fogo, irmão. E sempre Deus tem um mistério comigo, irmão, que Deus me toma. E eu saio do meio do povo para ir no lugar, vou lá, entrego o recado, volto sempre no mesmo lugar, sem... Deus tem esse ministério, arrebatamento de sentido, Deus me toma. Eu orando dentro da igreja, na vigília, eu vi, quando eu fechei o olho, eu vi minha casa pegar fogo. Depois uma coisa me tomou, saíram correndo. E os irmãos que estavam na oração saíram atrás de mim correndo. Só que ninguém me pegou, irmão. Quando eu chego na casa da minha mãe, pegando fogo no meu colchão e no colchão dela. Pegando fogo, essa era umas 2 horas da manhã, pegando fogo no colchão dela e no meu colchão dentro de casa. Por quê? Presta atenção, no momento que eu aceitei Cristo, eu fui para lá, os demônios começaram a entrar em pânico. Quer dizer, minha mãe, os demônios usaram minha mãe para me matar, como usou várias vezes para me matar. Aí a mãe de santo foi fazer vários trabalhos. Quando ela me via lá, quando eu ia para a igreja, aquela coisa me tomava e falava para mim não ir para a igreja. Aí eu ficava dentro de casa para ver a mãe de santo chegar lá. Quando ela me via, ela mandava eu sair fora, só que Deus me tomava, não sai. Aí eu lembro como fosse hoje, mano. Minha mãe foi fazer um trabalho, o último trabalho dela para fazer lá, que depois que eu aceitei Cristo, ela não fez mais trabalho porque Deus não permitiu. E eu sem entender nada. Que quando eu ia sair para ir para a igreja, uma coisa falou comigo para não ir para a igreja. Aí fiquei lá sentado no sofá, chegou a mãe de santo, o Zogan, e fizeram o preparamento. Aí minha mãe manifestou com a pombagira. Quando a minha mãe manifestou com a pombagira para fazer o trabalho, eu coloquei, uma coisa me tomou minha mão e coloquei em cima da cabeça da minha mãe. Quando eu coloquei na cabeça da minha mãe, ela caiu endemoniada. Irmão, pensa no pânico que teve a mãe de santo lá dentro. Era o último trabalho da minha mãe para ela já começar a trabalhar no terreiro. Um terreiro para ela já começar a trabalhar, né? Para quem entende. E nada de coisa aí, o demônio se esperneava lá dentro e a mãe de santo ficava em pânico e nada. Aí o que ela fez? Nesse tempo aí eu tinha um padrasto, né? Meu padrasto. Aquela mãe de santo catou minha mãe, na época chamou um táxi, levou ela para o centro dela, aos meus 16 anos. Quando ela levou para o centro, meu padrasto ficou preocupado e chamou eu para ir também. Quando eu fui, que nós entrou dentro do centro, que eu entrei dentro do centro, irmão. O outro que estava do outro lado jogou uma garrafa de cachaça, que eu, na hora, uma coisa, meu, Deus é tremendo, irmão, Deus é tremendo. Eu abaixei, passou na minha cabeça, passou na cabeça do meu padrasto. Irmão, aquela santaiada que ficou dentro do centro, garrafa, ogã, tabaco, saiu quebrando tudo dentro do centro. E eu sem entender nada. Falei, oxe, não, eu até pensei comigo na hora assim, oxe, os ogãs estão tudo doido, quebrando tudo, né? E eu sem entender porque estava quebrando tudo aquilo ali, irmão. Foi eu pisar o pé lá dentro. Você vê, um novo convertido, sem experiência, não tinha nem jejuado, só que o Espírito de Deus estava na minha vida. Verdade. Já está. Não deixaram nada aqui. Rapaz, 10 horas aí, irmão. 10 horas e tudo. É que meu testemunho é lindo e é grande, irmão. Eu estou maravilhada. Por aí, porque eu falo assim que a gente que é espiritual e muitas das vezes não tem a compreensão, né? Sim. Não tem a compreensão. Infelizmente, somos muito julgados. Quem é espiritual é muito julgado. Muito julgado mais. E eu tô aqui, como que fala, você está falando e eu sentindo a graça, sentindo a... Eu vejo as cenas, eu entro nisso, eu vejo as cenas. Entendeu? Então, eu ando na dimensão espiritual. E você está aí contando, e cada cena dessa que você está contando, eu estou vislumbrando as cenas. Então, é uma coisa muito forte. É forte. Eu falo para você que uma coisa dessa, muitos vão dizer, eu tenho medo de falar sobre isso e medo do julgamento. Não. Mas não pode ter medo do julgamento, sabe por quê? Porque muitas das vezes as pessoas, elas sentem o Espírito Santo, o Espírito Santo quer usar elas de uma forma forte e elas se retraem. Sim. Elas não deixam com medo do julgamento. Então é muito forte esse testemunho do irmão e eu falo assim que é um testemunho que é para ser contado pauta a pauta, porque ensina demais.
ensina que muitas, como que eu vou falar, dogma que se faz sobre a igreja, sobre o Espírito Santo, sobre quem vai ser usado, que muitas das vezes as pessoas acham que aquele pode ser usado, aquele não pode ser usado, aquele ali é forte espiritual, aquele não é forte espiritual. Quem julga quem vai ser usado é o Espírito Santo, não é o homem. Não é o homem. E infelizmente, se no mundo espiritual nós deixássemos o Espírito trabalhar como ele queria trabalhar, nós estávamos em outro ambiente espiritual. Sim. Hoje nós abrimos a boca e falamos o quê? O mundo virou Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra. Tá, e os crentes são culpados do mundo ter virado Sodoma e Gomorra. Sabe por quê? Quem tem a unção do Espírito e pode repreender e pode trabalhar para a libertação daqueles que estão sendo usados, não fazem. Tá difícil hoje, está muito difícil. E como o meu testemunho é muito grande, irmão, quem entrou agora no processo da live aqui, da live do Alderi Silva, fui ver o link do irmão agora aqui, ó. E lembrando, irmão, que quando eu fui pro terreiro de Umbanda lá, para pegar minha mãe, quebrou tudo dentro do centro. Ali foi o momento da libertação da minha mãe. Eu creio. Foi o dia da libertação da minha mãe. Foi o dia do trabalhar que a mãe de santo falou assim que não podia mais fazer nada. Não podia trabalhar com ela porque eu estava impedindo tudo, né? Eu com 16 anos, novo, né? Sem experiência no mundo, eu não conhecia o mundo. Eu mesmo não aceito, antes de eu aceitar Jesus, eu não tinha conhecimento do mundo, irmão. Não tinha malícia. Como o jovem de hoje tem muita malícia. O jovem hoje, novinho, já tem uma malícia que misericórdia. E antigamente eu não tinha conhecimento. Minha mãe não deixava sair de casa. Nós éramos muito presos quando meu pai morreu. Meu pai era muito rígido na época. Nós morávamos perto da aclimação ali do Ipiranga. Eu nasci lá no Ipiranga, né? Sou de lá. E meu pai era muito rígido. E para falar a verdade, que quando a mãe de santo deu o final que não podia mais, nunca mais pisou pé lá em casa. Sim. Nunca mais pisou lá em casa. Por quê? Porque Deus entrou, irmão. Quando Deus ele entra no ambiente, os demônios ele tem que sair fora. O bicho é ousado. O demônio sempre é ousado. O que ele fez? Depois que a mãe de santo foi embora, minha mãe começou os demônios. Que tem um segredo, irmão. Quando você trabalha no centro, que você não faz mais a vontade dele, se você não for vir para Cristo, ele quer te matar. Sim. Eles querem te destruir. Que ele fala com a minha mãe: vou te destruir porque você não está realizando meus trabalhos mais. Vou te matar, vou matar seus filhos. Só que naquele momento Deus começou a colocar sede e desejo em meu coração. Chegou um certo dia, eu cheguei para o filho do pastor mais uma vez e falei: pastor, eu tenho meus cordão de capoeira, minhas coisas de capoeira, o que eu posso fazer, pastor? Que eu não quero mais usar, eu não estou mais fazendo academia, fechei a academia. Ele falou assim: irmão, o que você pode fazer é queimar. Se quiser, você joga fora. Só que eles outros sabedoria, deixa Deus trabalhar na sua vida. Só que o meu propósito naquele momento era ser liberto logo. O porquê? Porque eu tinha visto na época, irmão, o Davi Miranda. Eu via o Davi Miranda, quando eu vi o vídeo dele, o Davi Miranda, na época, eu me lembro como fosse hoje, um jovem ressuscitou. Sim. E eu vendo aquele vídeo que os irmãos mostrou, irmão, sempre. E eu tinha o costume de andar muito com homens de oração. Eu era novo, mas gostava de andar com senhores do grupo de oração. Eu não gostava de andar com jovens. Era mais com um homem de Deus de oração, porque Deus colocou no meu coração, porque eu tinha que ser homem de oração. Porque eu estava enfrentando, não era. Sim, era uma guerra. Era demônio, legiões. Legiões. Pensa um jovem, novo convertido, com um dia de convertido, entrar dentro do centro, Deus começar já a trabalhar. E cair demônios por terra, irmão, já expulsar demônio desde a minha conversão. Só o poder de Deus, irmão. Só uma manifestação de Deus. Aí Deus começou a trabalhar na vida da minha mãe, só que o demônio começou a fazer ela querer ficar doida ainda. Minha mãe, para falar a verdade, na época, chegou a ir no hospital de doido, ser internado no hospital de doido. Os meus vizinhos, eles cercaram de grade que não podia mais minha mãe. Minha mãe querendo matar a vizinha, queria matar a gente. Meus irmãos saíram fora, só ficou eu na época dentro de casa. Só que eu ficava, não comia mais dentro de casa. Sempre tinha os irmãos da igreja que podiam estar comendo lá, sempre comendo fora.
E por quê? Porque minha mãe sempre colocava veneno ou colocava coisa ruim dentro da comida. Irmão, foi o processo que eu tive. Novo convertido, já enfrentando o processo com a minha mãe. Sim. E eu me lembro quando fosse hoje, irmão, foi o tempo que minha mãe foi liberta. Que, falar a verdade, só tinha alguns irmãos que entravam lá em casa. Não era qualquer irmão que entrava lá, não, irmãos. Era só homem de oração, irmão. Eu lembro que chamava o irmão, que eu devo muito a esse irmão, foi um dos pais na fé, chamado pastor João Batista. Foi o que me deu a primeira posição do violão, né? Foi o primeiro que me levou para o monte. Foi o primeiro que me ensinou a ser um homem de Deus, como ser um homem de oração. Foi o que foi lá em casa e enfrentou minha mãe. Porque minha mãe, ela chegava alguém, mas ela pegava prato de comida, ferro, faca, e partia para cima mesmo, demônio. Ela só tinha temor por mim, dentro de casa. Ela não fazia nada comigo, porque Deus colocou pauta nela. Só que chegasse irmão lá dentro, quando ia fazer campanha, que tivesse despreparado, irmão, tinha irmão que não vinha mais para a campanha com medo. Ficava lá de fora, irmão. Porque tem que estar preparado. Teve um amigo meu que eu levei na época, eu vou falar o nome dele aqui para não... Na época, hoje é um grande amigo meu, hoje, levou lá em casa, que ele nem me conta para mim. Falou, lembra lá que eu cheguei na tua casa, tua mãe pegou o prato de comida e jogou na minha cara? Falei para você ver, irmão, era legiões de demônio. Chegou o tempo, irmão, Deus libertou a minha mãe. Pensa numa profeta que virou, irmão. Deus revelava para minha mãe, irmãos, a olho nu. Eu me lembro que a primeira campanha que a minha mãe foi quando ela se converteu, ela foi num lar. Ela estava na sala, dentro do quarto, Deus revelou para ela um manto do Pai Chico, vermelho. Falou, tá no manto, dentro de uma sacola tal. A pessoa foi lá e pegou. Nem a pessoa sabia que tinha aquele manto lá do demônio. Pegou e trouxe para ela certinho. Deus usava a minha mãe muito em revelação completa, aquela revelação completa. Porque quando a gente era assim, desse sentido, quando eu fui, que eu convivia junto com a minha mãe, Deus, Ele me deu os dons espirituais, irmã, e principalmente o dom de discernir o que é dele e o que não é, por causa desses movimentos. Porque eu convivia com demônios. Eu convivia com gente que manifestava com vários tipos de demônio. E outra, demônios que o diabo usava a minha mãe para falar em línguas estranhas comigo. Irmão, já chegou o tempo lá que eu estava orando e minha mãe chegava falando em línguas estranhas, irmão. Aí eu falei, aí eu sem experiência novo, eu falei, a mesma língua estranha que o irmão fala na igreja. Rapaz, a mesma coisa, eu ficava dando ouvido. Só que naquele momento uma coisa me tomava e falava, expulsa, porque não é meu. É demônio, expulsa. Que quando eu expulsava, dava aquele grito, minha mãe caía no chão, manifesta. Parava línguas estranhas. É por isso que Deus me deu, irmão, o dom de discernir os espíritos. Deus já me concedeu por causa disso aí. Porque eu convivia para não ser enganado pelo diabo. Eu me lembro que uma certa vez, eu novo convertido, eu conheci uma senhora, que essa senhora manifestava com um demônio chamado Pai Velho. E esse Pai Velho sempre falava, presta atenção, irmão. Presta atenção, o diabo veio para enganar muitos, e estão enganando a muitos. Aquela senhora, eu ia visitar ela, e o demônio que usava ela, falava de Deus, e falava que eu estava no bom caminho, que era aquele caminho, porque aquele homem lá de cima, eles nunca falavam o nome, falava o homem de branco lá de cima. Foi o entendimento que Deus começou a me dar naquele momento, quando ela falou assim, o homem lá de cima. Aí Deus me falou na hora, quando é demônio, eles falam o homem lá de cima. Então, a partir de hoje, essa mulher não é eu que falo na boca dela. Isso é o tal demônio que está falando através da boca dela. Só que eu tenho que trabalhar na vida dela. Só que ela dá mais lugar ao demônio. Ela ia para a igreja, irmão, presta atenção. Só que ela manifestava com o demônio naquele dia. Deus me revelava ao novo convertido que ali não era ele. Isso, a irmã acredita que muitos iam lá para consultar ela? Acredito. Muitos iam lá, irmão. Eu já vi vários, eu sem experiência, eu ia lá. Só que nesse dia o diabo foi desmascarado, irmão. Que quando ela falou para mim assim, o homem de branco lá de cima, ele te chamou para uma grande obra. Quando ele falou assim, o Espírito de Deus falou no meu ouvido, não é eu, expulsa.
Quando eu expulsei aquela mulher, ela se estremeceu toda, irmã, era uma senhora, bem velha, se estremeceu toda assim, se estremeceu porque eu fiquei preocupado, e ela começou a se estremecer, aquela coisa ruim, irmão, porque não parava, eu fiquei preocupado, e eu fiquei acalmando ela, preocupado, de repente ela foi voltando em si. Irmão, a partir daquele dia, nunca mais ela manifestou com demônio. Glória a Deus. Nunca mais, irmão. Ela foi liberta. Foi liberta, porque... E tem muitos, irmão. Eu vou ser sincero com o irmão, vou ser sincero com os ouvintes. Tem muitos, como eu falei aqui, irmão, os irmãos que não têm conhecimento do Espírito de Deus, os irmãos não ficam julgando. Falar assim, porque vê o irmão pulando em mistério. Se o irmão não tem discernir se ali é Deus ou não, fica quieto. Não toque naquilo que é de Deus. Porque tem muitos doentes, muitos pagando preço aí porque está tocando nas coisas de Deus. Agora, se você tem conhecimento, quando acabar o culto, chama aquela pessoa e conversa com ela. Ou dá um grito de bravo, dá um grito, em nome de Cristo, expulsa aquele demônio. Se você tem dom de saber que é demônio, expulsa. Aleluia. Expulsa. Nesse dia eu fui para uma igreja e uma irmã saiu lá uma igreja grande, saiu do banco dela, saiu profetizar no altar para o pastor. E quando eu levantei minha cabeça, eu vi ela profetizar para o pastor, Deus me falava ali, não é eu. É um espírito enganador, está na boca dela. E ora por ela. Ora por ela. Não escandaliza. Chame ela no banco e ora por ela. Eu falei, Deus, mas faz um preparamento para mim chegar nela, que vai ficar estreito. Sabe o que Deus fez? Deus fez ela vir profetizar para mim, irmão. Quando acabou a igreja, Deus fez ela vir profetizar para mim. Só que dentro de mim eu deixei ela profetizar. E Deus falando comigo, não é eu que estou falando, não é eu que estou falando. Que quando ela acabou, ela fez uma pergunta para mim, falou assim, irmão acredita? Eu falei, irmã, a irmã foi escolhida para Deus, foi escolhida para uma grande obra. Só que essa grande obra, o diabo, ele quer impedir essa obra de Deus na vida da irmã. Deus me deu uma sabedoria para falar com ela, irmã. Deus tem uma grande obra, só que essa obra o diabo quer impedir. E a irmã, ela está dando muito lugar ao diabo. Só que se a irmã crê, agora, a irmã, eu vou orar pela irmã, a irmã vai ser liberta, porque Deus falou comigo que a irmã vai ser liberta. E a irmã está assim. A irmã caiu em pranto, irmã. Aí falei baixinho no ouvido dela, direitinho, sabe, com sabedoria. Sim, irmã, orei pela irmã. Quando eu fui a outra vez que eu mico som para essa igreja lá, né? Quando eu fui a outra vez, irmã, que eu fui falar com essa irmã, ela chegou em mim e falou assim, ô missionário, eu preciso que o irmão vai participar do evento que a gente vai fazer, eu queria que o irmão estivesse lá. Eu falei, sério, irmã? Eu vou nesse evento, só porque a irmã está chamando, vou nesse evento. Foi lá, ela me contou tudo, que ela estava precisando de uma grande ajuda espiritual. Só que ela tinha algo que tomava ela, que ela tinha vontade de dar lugar a Deus, só que ela não tinha controle, porque ela também foi de centro. Ela foi também de centro, ela não tinha o controle. Só que aí Deus começou a dar o controle para ela. Aquelas coisas ruins que ela sentia na hora de falar, ela falava até palavrão, ela tentou para mim falar palavrão dentro de casa, com os filhos, e trazendo maldição. Depois da oração, acabou o problema na vida dela, foi liberta. Por quê? Há um caminho que o homem parece ser perfeito, mas o fim dele lhe conduz à morte. E Deus me trouxe vida, irmão. Cadê o irmão que estava lá? Não, esse aqui, ó. Irmão, se a gente ficar aqui, a gente vai fazer uma vigília, irmão. Faz mesmo. Se a gente ficar aqui, vai fazer uma vigília, porque meu testemunho é muito grande, é muito... E as experiências que eu tive antes de Cristo. Depois que eu me afastei, fiquei 17 anos no mundo, tocando, fazendo show no mundo. Para resumir, para minha volta para Cristo, Deus deu vários sinais para mim. Vários sinais. Primeiro sinal que Deus me deu na minha volta. Eu tinha um guitarrista da minha banda que depois eu vou passar uma experiência de músico. Tem músicos evangélicos da igreja hoje, irmão, que são medrosos e não tem aquela disposição para Cristo, como o mundo tem. Como a Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prudentes do que o da luz. 2 horas antes do meu show eu chegava lá para mixar o som. Porque eu era muito chato para mixar, porque o mundo, eles são exigentes.
Se eu chegasse no mundo com repertório ruim, voz ruim, instrumento ruim, som ruim, você nem toca, irmão. Você monta lá a primeira música, ele já manda você desmontar e ir embora para casa. Eu cheguei num certo dia antes de eu voltar para Cristo, 4 meses antes de eu voltar para Cristo. O meu guitarrista, ele bebeu antes, que eu não gostava que ninguém bebia para não tocar bêbado. Ele bebeu antes, que ficou mamado. Só que quando eu estava tocando, meu filho era meu tecladista, e quando eu estava afinando o violão junto com meu filho no teclado, eu falei antes, eu fino a guitarra, está desafinada a guitarra. Ele bêbado quebrou a corda da guitarra. Procurei, não tinha mais cordoamento. Falei para ele assim antes, fica de canto, só vai tocar eu e o Natan, que é meu filho, só nós dois. Porque você não vai conseguir uma com a corda da guitarra que quebrou. Aí ele ficou de lado e ficou dançando lá no meio do povo, alegrando o pessoal, ficou de lado. Só que quando eu olhava para ele, irmão, eu vi um demônio manifestado nele. Eu vi um demônio ruim manifestado nele, o Zé Pilintra. E eu me estremeci porque a gente no mundo a gente não tem força, irmão. Que quando nós acabou o show, que nós fomos para casa, ele dentro do carro, um dos sinais que Deus me deu para a volta dele, ele manifestou um demônio dentro do carro e falou para mim assim, tu já percebeu aquele homem de branco lá em cima e já me fez tanta raiva, já me fez sofrer, já me derrotou várias vezes, mas hoje tu está derrotado. Ai. Só que eu vou te dizer uma palavra, que estão me ordenando, o Supremo Maior está me ordenando para falar para você, esse mundo não te pertence. Eu no mundo voltando do show, 4 horas da manhã, e esse mundo não te pertence. Você lembra? E começou a revelar a minha vida do que eu fazia na igreja. Você lembra de tal fulano que estava lá no monte? Lembrou o dia que eu estava no monte, que eu cheguei no monte, tinha até o irmão Vandislau, ele é testemunha, que ele deve estar ao vivo, ele conta isso aí. Nós estávamos no monte orando, chegou um cego, estava tudo escuro, nós estávamos em 3 dias de jejum lá dentro do monte, escuro, chegou um irmão e começamos a orar ali, e eu não sabia que aquele irmão era cego. Eu coloquei a mão na cabeça dele e de repente eu escorreguei o dedo dentro dos olhos dele, botei os 2 dedos no olho dele e comecei a orar pelo olho dele. E naquele momento ele começou a pular dentro do monte, no escuro, e falando para todo mundo ali, estou vendo a lanterna dos irmãos, estou vendo o foguinho pegando aqui no mar. O irmão que era cego começou a ver. Começou a ver, irmão. E o demônio revelando dentro do carro, lembra aquele dia? E revelou. Você lembra da mulher que você orou, que vomitou o câncer, o tumor pela boca? Que o homem lá de branco te usava para fazer sinais? Então esse mundo não te pertence. E ele lá de cima quer te usar mais do que ele te usava antes. Irmão, pensa, irmão. Eu me estremeci, irmão. Me estremeci demais, irmão. E primeiro sinal. Passou-se 3 meses. Tem 1 ano e meio atrás, eu fui fazer um show aqui no Campo Limpo. Convidei a mesmo de gente, aquela multidão de gente. Tinha um estúdio que ia fazer a gravação naquele dia. Irmã, sem eu saber de nada, uma coisa tomou minha boca e eu virei o microfone, foi gravado. No microfone falei assim, irmão, hoje será o meu último show, no mês de janeiro. Meu último show será hoje. Aí meu filho chegou no meu produtor e falou assim, o que é, Rony? Meu nome artístico no mundo era Rony Costa. O que é, Rony? Você vai parar? Aí meu filho, mas você falou que vai parar, que é o último show hoje, por quê? Eu falei, eu não sei nada, não falei isso não. Só que todo mundo confessou que eu falei, foi gravado. Na hora eu me lembrei. Falei, Deus trabalha na minha vida. Aquele dia foi o último show, irmão. Se fechou, fechou. Meu último show, para resumir, para nós acabar, quando eu cheguei dentro do meu estúdio, eu estava treinando uma música MPB para me tocar num restaurante na cidade, porque lá o pessoal era muito exigente, só queria MPB. E presta atenção os músicos. O mundo, eu tocava no mundo, irmão, era 4, 5 horas de relógio sem parar, uma música atrás da outra. Hoje, nós para tocar 2 hinos ou 1 hino na igreja, a gente fica sofrendo. Para ir para o ensaio, fica sofrendo, irmão, botando desculpa para o ensaio. Como no mundo a gente vivia lá 4 horas para tocar. Já chegamos a tocar eu e meu filho 6 horas sem parar no mundo. E por que hoje eu vou colocar impedimento para a obra de Deus? Eu não coloco, irmão.
Eu não coloco impedimento, não, irmão, vamos fazer, vamos descansar. Que tem gente que falou para mim assim, irmão, você está acabando com o teu carro, carregando som dentro do carro. Eu falei, irmão, ali é só para luxo, irmão. Ali para fazer a obra de Deus, para mim não tem isso aí, com o servo que eu tenho, mas vamos fazer a obra de Deus. Resumindo, que quando, irmão, eu cheguei dentro do meu estúdio, eu estava fazendo um MPB com violão, a voz de 93, aquela mesma voz, falou comigo, Alderi, a partir de hoje tu não será o mesmo. Olhei para um lado, eu estava com fone treinando, olhei para um lado, olhava para o outro, nada, tirei o fone, mexi no computador para ver se entrou alguma voz, nada. A segunda vez, quando eu coloquei o fone, mexi na música de novo, a voz de novo, a mesma voz de 93. Alderi chama, a partir de hoje tu não será o mesmo. Irmão, pela segunda vez que quando eu vi aquela voz, me estremeci e falei, conheço da onde essa voz. Na hora, lembrei a voz. Para resumir, é audível. Para resumir, irmão, o mesmo espírito que hoje tem, que me pegou de 93, foi o mesmo que me renovou dentro do meu estúdio, que eu estava há 17 anos afastado. Naquele momento eu tinha programação de shows, contratos, lugares para tocar que eu não podia quebrar. Liguei para o meu filho e falei, filho, cancela todos, que a partir de hoje eu não sou o mesmo, não será o mesmo, e acabou o show, cancela tudo, que eu não quero saber desse mundo mais. Irmão, Deus falou comigo, fica 15 dias trancado dentro do quarto, 3 dias de jejum e oração. E Deus me revelando todos os mistérios, como eu falei, uma coisa dos mistérios que Deus ia fazer na minha vida. Esse é de um dos meus testemunhos. De antes, pedaço, e depois que eu voltei para Cristo. Tem 2 anos. Vai fazer em janeiro, faz 2 anos que eu voltei. 2 anos que você voltou. Janeiro foi entre dia 20, dia 19 e dia 20 de janeiro que eu voltei. E a turma que cercava com você? A turma que estava sempre com você do mundo. Porque quando você saiu da igreja, você já contou o testemunho que os irmãos da igreja oravam por você para você voltar, retornar. Porém, quando você retornou, era como se não tivesse retornado. E o do mundo, quando você saiu? Turma. Para falar a verdade, irmã, quando eu saí do mundo, meus amigos produtores, os amigos de show, casas de show, boteco que eu tocava, não teve um que eu mandei mensagem, ó, hoje eu pertenço a Deus, eu estou indo para a igreja, eu não estou tocando mais no mundo. Para falar a verdade, não teve um do mundo, irmão, que falou mal de mim. Todos falavam assim, você está no bom caminho. É o que você escolheu, assim, como é que eu escolhi, irmão? Eu sou afastado do caminho. Quando eu falei para alguns que eu sou afastado, eles falaram, sério mesmo? Eu falei, eu também sou. Eu falei, eu era afastado, estava afastado e voltei hoje. Então eu não quero mais tocar, não pertenço mais ao mundo. E muitos me apoiaram, irmão. São mais prudentes. Foi muito prudente demais. Muita prudência demais. O mundo, e para falar a verdade, eu dei um bom testemunho no mundo, irmão, que minha rede social do YouTube, Instagram e o Facebook ainda está mesmo. Só mudei o nome. Porque se eu tivesse um mau testemunho no mundo, devendo para o mundo, tive problema com o mundo. Eu solteiro no mundo, mas se tivesse dado problema com mulheres casadas no mundo, eu não daria com a mesma rede social. O pessoal me seguindo. Graças a Deus eu não tenho esse problema. E permanece o mesmo. E Deus foi trabalhando na minha vida e hoje eu estou aqui contando essa bênção. Há um caminho que não parece ser direito, mas o fim dele me conduz à morte. Até no riso tem dor em seu coração. O fim da sua alegria é a tristeza. Provérbios 14, versículo 12. Se você está nesse caminho, Jesus tem uma promessa na tua vida, Jesus tem uma libertação para fazer na tua vida, ouvinte. E Deus está curando, está transformando pessoas, expulsando demônios de lares nesta noite, porque Ele está ordenando. Porque o Espírito de Deus vai começar a trabalhar sobre a tua vida. Porque aonde Deus está, alguma coisa acontece. Aqueles demônios gadarenos, eles saíram daquele homem, por quê? Porque Jesus chegou. Antes de Jesus chegar, ele usava aquele homem. O homem era perturbado. Mas quando Jesus ordenou para aqueles demônios saírem, acabou o problema. Eu não estou chamando para você ser rico, para você mudar de vida, ter carro novo, apartamento. O que eu estou falando para você aceitar Cristo, se arrepender dos vossos pecados
para você ter o seu nome escrito no livro da vida, porque o homem de branco, o homem das mãos furadas, ele está para voltar, irmão. Ele está à porta, ele está vindo, Jesus está voltando. E aqueles que não tiver o seu nome escrito no livro da vida, vai ficar. Então, para você não ficar, aceita Cristo, aceita Jesus, receba essa transformação, essa libertação pelo poder do nome de Cristo. E nesse momento eu vou fazer uma oração com você para Deus fazer um milagre sobre a tua vida. O que Deus fez na minha vida, Deus faz na sua também. E Deus vai fazer. Vamos orar? Vamos fazer uma oração? Jesus, te agradecemos, ó Pai, por este momento. Porque eu creio no milagre, eu creio na promessa, Deus, do Teu Espírito. Jesus, eu te apresento este ouvinte ao qual está nos ouvindo agora. Eu não sei qual é o problema, qual é a situação que ela ou ele se encontra. Mas eu creio neste momento, ó Deus, que há poder na oração. E que o Senhor pode agora, Pai, entrar na mente desta pessoa, entrar no coração, entrar nesse lar, nesta vida e fazer a transformação agora, Deus. Assim como o Senhor fez na minha vida. E neste momento, pela autoridade do Espírito, eu decreto que toda legião de demônio que esteja plantado na mente desta mulher, deste homem, seja expelido pelo poder do sangue de Cristo. Que toda enfermidade agora seja desfeita, que saia do sangue, do nervo, da carne e dos ossos, e que Deus possa habitar neste lar agora, pelo poder do nome de Jesus, e receba a cura, a libertação, porque Jesus, Ele te ama, tem um propósito na tua vida. Jesus está aqui, Jesus está aí trabalhando na tua vida, e desde já agradeço a minha oportunidade, agradeço os irmãos, a irmã, agradeço ao irmão. O irmão quer que canta um louvor aqui. Glória a Deus. Vamos encerrar com um louvor aí, porque... Você vai pra cá? Você canta um louvor aqui. Cantar um louvor aqui, irmão. Um louvor que me tocou muito, para falar a verdade, e eu já produzi ela, vou lançar agora o ano que vem, se Deus quiser, esse louvor. Mesmo que não haja fruto na videira, mesmo que não haja flores no jardim, mesmo que não haja há um Deus do céu olhando para mim. O que não posso é ficar calado, estando feliz mesmo atribulado, ainda louvarei seu nome mesmo assim. Vamos lá, igreja. Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor, cantarei. Ele é o meu Salvador, Ele é meu Senhor, Ele é Rei. Aleluia, Deus. Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor. Cantarei, cantarei. Ele é o meu Salvador, Ele é meu Senhor, Ele é Rei. Aleluia. Mesmo que o fruto da figueira minta, mesmo que não haja chuva sobre a terra, mesmo que não haja ovelha no curral, mesmo que na terra sobrevenha o mal, louvarei a Ele na paz ou na guerra. Aleluia, Jesus.
honra em seu nome enquanto eu viver, enquanto aqui na terra. Nem mesmo assim o meu louvor encerra. Ok? Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor. Cantarei. Ele é o meu Salvador. Ele é meu Senhor. Por quê? Jesus, ele é tremendo. Jesus, ele é fiel. Glória, glória, glória. Amém. E Jesus está cumprindo algo sobre a tua vida. Eita Deus. Você estava sentado ali. Deus, ele é aquele que conhece o íntimo do coração da gente. Fica mais perto aqui, fica mais perto na minha frente. É aquele que conhece o nosso coração. É aquele que conhece a nossa mente. E Jesus, ele conhece tudo que se passa em nosso meio. E o plano que Deus tem na sua vida é tão grande que Satanás, ele luta para não se cumprir esse plano sobre a tua vida. Porque a chamada que Deus tem na tua vida é enorme. Aleluia, Jesus. Através de ti, muitos da tua família, Deus, ele vai trazer através dos teus testemunhos da sua vida. Mas o que Deus fala contigo, para você se pôr na posição, irmão, jejum e oração. Jejum e oração, e tu vai ver o milagre de Deus acontecer na tua família, na tua vida. Porque a promessa de Deus ainda não caiu por terra. O que Deus, ele prometeu, ele cumpre com a sua palavra. E aquilo que Deus prometeu alguns tempos atrás, ainda não surgiu, mas Deus está me mostrando aqui, falando comigo que ele vai surgir sobre a tua vida. Que ele não esqueceu do plano que ele te prometeu. De tudo que ele prometeu na tua vida, Deus, ele vai cumprir. Mas o que Deus fala comigo, jejum e oração, dedicação a ele. E Deus fala contigo assim, depois disso tu vai ver a glória de Deus acontecer sobre a tua vida. Parece que nada acontece na tua vida, parece que nada está acontecendo, mas está acontecendo porque Deus trabalha na tua vida através de ti. Deus tem guardado os teus através da tua oração. Tem pessoa da tua família que era para ter descido à sepultura. Deus não permitiu por causa do amor que Ele tem por você e pela tua família. E tudo aquilo que Deus prometeu para fazer na tua família, Ele vai fazer através da tua vida, irmão. Não lhe conheço, mas o Espírito de Deus te conhece. Ele te conhece desde quando tu, antes de nascer. Jesus te guarda. Jesus te guia. Mas entre na posição de Deus, irmão. Entre em jejum e oração e dedicação a Deus, e tu vai ver a glória de Deus. Tu é um grande homem de Deus. A chamada que Deus tem na tua vida é grande, irmão. Se tu soubesse, para falar a verdade, tu já entraria hoje nessa posição que Deus te chama. Porque é grande. É grande a chamada de Deus. Aleluia, Jesus. Os teus deixa na mão dele. Não se preocupe, tudo está na mão de Jeová. E quando está na mão dele, não vai lá e querer fazer algo que você não pode, ou não deixar Deus trabalhar. Deixa Deus trabalhar, irmão. Deixa Deus trabalhar, porque está tudo na mão dele. E quando está na mão dele, Satanás não pode atrapalhar a obra de Deus. E ele está furioso, irmão. Já está com a fúria tão grande com a minha vida. Aleluia, Jesus. Tu não vai usar não, Satanás. O sangue de Cristo tem poder. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder e te repreende em nome de Jesus. E desde já, irmão, agradeço a minha oportunidade. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe, irmão. Tem nos convidado para participar. E desde já eu rogo as orações dos irmãos, porque eu passo numa luta travada, irmão. Mas Deus é aquele que tem dado escape, né? Deus é aquele que sempre está conosco e não deixa a nossa oração, os nossos objetivos, propósitos cair por terra. Eu creio. Desde já, Luiz. Nós já está acabando, viu, Luiz? Acendeu outra. E Deus abençoe a todos fiquem na paz. Olha a luz agora, Luiz. Oh, glória.